Bom dia, senhores pais responsáveis. Hoje é dia 18 de maio e é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aproveitando essa data tão importante, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que ainda é um tabu. Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, mas nós sabemos que é de extrema importância conversarmos sobre isso e mais, tentar entender como nós podemos falar com as crianças e com os adolescentes sobre esse assunto. Muitos especialistas reforçam que quanto mais cedo nós conversarmos sobre o assunto e explicarmos aos pequenininhos sobre isso, sobre a questão do consentimento, do não, do corpo, mais chances eles também terão de saber se proteger e cuidar do seu próprio corpo. Então, hoje nós vamos ver alguns pontos importantes dessa forma de tratar e de passar esse assunto para as crianças e para os adolescentes. Primeiro, falar sobre isso não é só falar sobre os órgãos sexuais. E aí nós entramos numa grande dificuldade que os pais às vezes têm de falar sobre o assunto, porque pensam que falar sobre exploração sexual, sobre abuso, é falar só sobre sexo. E não é bem assim. Na verdade, de início, falar sobre esse assunto é falar sobre consentimento antes de tudo. É falar sobre a criança saber o que pode e o que não pode, de consentir, ou seja, de aceitar ou não certas coisas. Desde muito pequenininho, nós precisamos ir conversando com as crianças, desde bebezinho mesmo, sobre o que nós vamos fazer em relação ao corpo da criança. Quando a gente vai lá trocar a fralda da criança, a gente já pode ir falando, já deve ir falando, olha, filho, filha, eu vou trocar a sua fralda, vou limpar o seu bumbumzinho. Então a gente vai relatando o que a gente está falando, para que a criança vá entendendo que vai haver esse toque no corpo dela. Então, desde muito pequeno, nós precisamos falar e pedir também ao bebê, a criancinha pequena, para fazer algum toque nela. Tipo, oh, posso te dar um abraço, posso te dar um beijo. Tudo isso precisa ir sendo explicado e pedido para que a criança vá entendendo desde pequenininha que todo tipo de toque, todo tipo de contato precisa ser pedido para ser executado e que ela precisa aceitar ou não. O segundo ponto é: ensine quem pode tocar. Então, nós devemos, desde sempre, ir explicando à criança quem são as pessoas que podem tocar nela de forma muito concreta. Então, só pode a mamãe, a titia, a vovó e a professora da escola. Fim. Mais ninguém, nenhum outro adulto, nenhum amigo. Ah, mas às vezes é um amigo íntimo da família. Não pode. Um outro familiar mais distante. Não pode. Então, deixar isso sempre muito claro para a criança. Tanto que não pode tocar, como também não pode deixar ver. Não pode deixar ver nenhuma parte do corpo que não seja essas pessoas, digamos, as pessoas que foram acordadas entre os pais e a criança, certo? Que de preferência também não sejam muitas pessoas, apenas aquelas pessoas extremamente essenciais para ter esse cuidado íntimo com a criança. O terceiro ponto, não duvide da criança. É preciso que ela se sinta validada ao falar. Em casos onde acontece algum tipo de abuso, de exploração, a criança precisa encontrar um espaço onde ela possa falar sobre o assunto. Então, falar, por exemplo, quando a criança vem contar para você algo e você ficar duvidando, ficar dizendo que não é verdade, isso é muito prejudicial, porque isso pode fechar um espaço de escuta no futuro. Quando algo acontecer, a criança vai pensar, não vou falar com meu pai, com minha mãe, porque eles não vão acreditar no que eu estou falando. Então, sempre faça uma escuta aberta, acolhedora daquilo que os seus filhos têm a dizer. Não só sobre esse assunto, na verdade, sobre tudo. Tudo que seu filho precisar conversar com você, acolha, deixe que ele fale, que ele se sinta à vontade. Porque quando precisar, se um dia, precisar de conversar com você sobre um assunto mais sério, ele vai saber, com meu pai, com minha mãe, eu posso conversar, porque eles vão me ouvir, não vão me julgar, não vão dizer que eu estou mentindo, certo? Não colocar contra a parede, pois a criança também pode estar sendo ameaçada em casos onde existe já uma situação de abuso, por exemplo. Muitas vezes a criança ela sofre ameaça para não falar sobre o assunto. Então, quando nós desconfiarmos de um caso como esse, não tentar pressionar a criança para que ela fale, porque se ela já está sofrendo e já está sendo ameaçada, para ela vai ser ainda mais difícil. Nesses casos,
quando existe uma suspeita, o que nós devemos fazer é o seguinte: dizer à criança que, independente do que esteja acontecendo, ela é amada, que ela não tem culpa de qualquer coisa que possa estar acontecendo e que vai ser levada a um profissional, que esse profissional, de forma adequada, com carinho, com acolhimento, vai tentar entender o que está acontecendo com ela para ajudá-la. Levar um profissional, um psicólogo, levar um serviço como o CREAS, ao conselho, para que haja essa escuta qualificada para que possa ser ajudada essa criança, certo? Isso no caso onde já há uma suspeita de um abuso ou do caso de exploração sexual em crianças e adolescentes. Mas retornando aos nossos pontos, o quarto ponto diz o seguinte: não é não. A criança precisa entender desde muito pequeno o poder do não. É imprescindível que os pais não a obriguem a tocar em nenhum tipo de carinho com adultos, a trocar nenhum tipo de carinho com adultos que ela não queira. Veja bem, às vezes a gente encontra com um amigo nosso, um parente, alguma pessoa assim, aí faz assim: ai, fulano, como você tá bonitinho com a criança, né? Chega aqui, deixa eu te dar um abraço. A criança quer dar o abraço? Se ela quiser dar o abraço, bom. Se ela não quiser, não é não. Então a gente precisa entender que essa questão da criança às vezes não querer dar um abraço, não querer dar um beijo em alguém, precisa ser respeitado. E muito, porque aí é que ela vai entender o poder do não. Se ela for obrigada a abraçar ou a beijar, ela vai achar que isso é normal. Então percebam, quando a criança tem a autonomia de dizer não e o não dela é respeitado, ela começa a entender que o não existe e que ele tem valor. Quando ela fala não e mesmo assim ela é obrigada a abraçar ou a beijar alguém que ela não quer, ela, em outras situações em que algo parecido acontecer, ela vai aceitar, porque ela vai achar que é permitido mesmo que ela não queira. Entendem? Sempre que alguém ultrapassar a linha do respeito da criança, ela tem que ser encorajada a dizer não. A criança precisa aprender a impor limites desde muito pequena. Então a gente precisa ir ensinando a ela: ó, isso aqui você vai dizer que não pode. Tocar nessa parte não pode. Se você não quer abraçar, não quer beijar outra pessoa, não. Então a criança precisa aprender. Isso para as outras pessoas vai parecer que a nossa criança é chata, que não quer abraçar ninguém, que não quer beijar ninguém. Mas não é assim. É melhor que a criança aprenda desde pequena a se impor, a se cuidar, a entender o valor do não, o que pode e o que não pode, do que parecer legal aos olhos dos outros. Então não é que a criança seja chata, é que ela está aprendendo a se cuidar e a respeitar o seu próprio corpo e os seus próprios desejos. E por fim, o quinto ponto diz assim: e o que pode ajudar? Nós precisamos prevenir esses casos. Falar sobre eles, como nós estamos fazendo aqui agora, é de extrema importância. Conversar, informar, trabalhar esses aspectos com as nossas crianças. Ajudar as crianças a criar um vocabulário para falar sobre isso, porque como é um assunto que ainda é um tabu muito grande, a gente não fala muito, então as crianças também não sabem falar sobre isso. Então nós precisamos falar sobre abuso sexual, falar sobre as partes do corpo, falar sobre o que pode, o que não pode, sobre o não, para que quando algo desse tipo aconteça, ou soube de algum relacionado a algum coleguinha, ela saiba dialogar sobre o assunto. Existem muitas coisas também interessantes sobre isso, para falar com os menorzinhos, como vídeos, livros, enfim, músicas. Existe muito material interessante que nos ajuda também nessa conversa. Antes de tudo, nós também precisamos respeitar os limites de entendimento de cada faixa etária. Então, se eu vou conversar com um pequenininho, é saber utilizar mais lúdicos. Se eu vou conversar com um adolescente, trazer às vezes até mais informações, mas que seja sempre muito bem tratado sobre o assunto. Conversar com naturalidade. Precisamos tirar esse assunto dessa questão tão difícil. Os pais precisam, né, os pais, a comunidade, a escola, precisa trabalhar melhor esse assunto e trabalhar de uma forma natural, explicar tudo direitinho. O que pode, o que não pode, as formas de prevenção, o que fazer, onde buscar ajuda, tudo isso precisa ser trabalhado constantemente. E por fim, nós precisamos ensinar para as crianças que o silêncio nunca pode ser uma opção. Por mais difícil que seja, nós precisamos ensinar as crianças a falar também sobre isso. E para isso nós precisamos abrir todo esse espaço, trabalhar com ela essa autonomia sobre o próprio corpo, para evitar que situações como essa aconteçam.